A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Atos, capítulo 5, verso 17 ao 24. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 5, do verso 17 em diante, diz assim, fala a respeito, né, ali onde os apóstolos são milagrosamente tirados da prisão, né, e eles dão testemunhos ali diante dos homens. Elevando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita de saduceus e encheram-se de inveja. Então aqui está falando que os saduceus, né, ali, encheram-se de inveja devido às curas que Pedro e os apóstolos faziam no meio da multidão. Aonde eles passavam havia ali cura, libertação, havia palavra, havia evangelismo, e isso estava causando ira, né, nessa seita de saduceus. Está entre parênteses aqui, né, porque isso foi acrescentado na palavra aqui para explicar quem eram os sacerdotes, né, e os que estavam com ele ali, perseguindo os apóstolos de Jesus Cristo. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, devido a eles servirem a Deus, devido a eles estarem fazendo a obra do Senhor, devido a eles estarem falando do Evangelho de Cristo, devido a eles estarem curando sobre a unção derramada sobre a vida deles, eles foram perseguidos. O que a gente pode entender? Eles foram ali lançados, né, em uma prisão, porque por causa da inveja. Olha que coisa séria que é a inveja. A inveja, ela traz, né, aprisionamento, muitas das vezes. Aqui foi uma prisão física, onde eles se encontravam ali, aprisionado. Talvez você possa estar assim como esses apóstolos, né? Como esses apóstolos do Senhor Jesus, Pedro, e esses apóstolos que estavam ali aprisionados por causa da inveja. Por causa da inveja. A inveja, ela vem e aprisiona a pessoa. E muitas das vezes a gente não percebe a inveja. E aqui era uma inveja devido ao que eles tinham, era a unção, devido à unção que foi derramada sobre eles. Né? Quando nós chegamos na presença do Senhor Jesus, nós não entendemos muito, né? Nós achamos, vou falar uma coisa que é para ser falado, porque está na Bíblia, que fala a respeito da inveja. Tem pessoas que não gostam que fala, mas nós não podemos ser tolos, não podemos fingir que está tudo bem. Quando existe no meio, né, do povo de Deus, esse tipo de pessoa, como eram aqui esses sacerdotes e esses saduceus, que eram invejosos. E era a inveja da unção que estava sobre os apóstolos. Isso é algo que nós não podemos fingir que não existe, porque existe a inveja sobre a unção de alguém. E às vezes aquela unção que é derramada, às vezes você não pediu, você não clamou, Deus simplesmente te escolheu antes de você estar dentro do ventre da tua mãe. Né? Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus derramou um propósito, Deus derramou uma unção, Deus deu um direcionamento, Deus começou a se revelar a nós. E é isso nós não entendemos, que existe a inveja espiritual, a inveja sobre a unção derramada sobre o povo de Deus. E às vezes quando nós estamos chegando na presença do Senhor, nós somos bobinhos, né? Porque nós acabamos confiando no ser humano, esquecemos que o ser humano é falho, ele é pecador, ele é invejoso, ele é falho. E ele, muitas das vezes, ele vai tentar te oprimir, e muitas das vezes nós acabamos deixando a unção que Deus derrama sobre nós. Nós acabamos querendo afogar, matar aquilo que Deus colocou em nós e não assumir a posição de que o Senhor deu para nós. Porque fulano e ciclano acha, ou deixa de achar, ou inveja, ou, né, acha que você não é digno, ou ele começa a querer deduzir da onde que vem aquela unção. Mas se você está alicerçado em Cristo Jesus, se você está alicerçado no Deus poderoso e santo, se você ora e confia nesse Deus, se você tem se dedicado a buscar a presença desse Deus, se agarra a essa unção.
Dá valor a essa unção. Não abre mão dessa unção, seja ela profética, seja ela de sabedoria da palavra, seja qual for a unção que Deus colocar nas tuas mãos, de aconselhamento, seja qual for a unção que Deus derramar sobre você. Tome posse dela. Muitos chamados, né, nesse mundo, é colocado nesse mundo para ser bem sucedido na vida material. E tem outros que vai receber a abundância material quando tomar posse do que primeiramente foi o propósito na vida deles, que é a unção derramada do alto céu, que é o propósito derramado do Senhor sobre a vida deles. O Senhor está dizendo hoje para pessoas que têm um chamado que às vezes não é fácil, um chamado em que muitas das vezes estão tentando sufocar na tua vida, um chamado que muitas das vezes dói em você, um chamado onde você tem um discernimento impresso dentro de você que você fala, meu Deus, será que eu estou imaginando? Meu Deus, mas quando você vai ver realmente aquilo que estava ali, né? Que você chama de intuição, mas não é, o DNA de Deus ali mostrando para você o discernimento entre o bem e o mal, o discernimento do que está por trás, né? Deus revela aquilo que está ali na mente do outro. Deus revela a você qual é o pensamento, a intenção do outro para com a tua vida. E isso às vezes te entristece, porque nem sempre o que é revelado te agrada. Mas glória a Deus, se você tem esse discernimento, é porque você é um escolhido. Se você tem esse discernimento, é porque Deus, ele te forjou e você é capaz de superar tudo isso. E não se entregue à depressão em olhar o mal, porque Deus não está revelando o que a pessoa é, mas é o que age naquela pessoa para te paralisar. É o que age a inveja, é o que age, né, o mal, a ganância, o Deus que aquela pessoa serve, né? Quer dizer, o Deus do mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, mas não se entristeça, porque o Senhor te chamou para algo maior. Enquanto muitos vivem para as coisas terrenas, nada contra, você foi chamado para primeiramente servir ao reino de Deus. Você foi chamada para primeiramente buscar as coisas do alto céu. Você foi chamada para primeiramente buscar o socorro do Senhor. Às vezes você pode olhar para um lado e para o outro e falar, Senhor, eu não vejo saída. Mas é porque o Senhor te chamou para ser unicamente dependente dele. O Senhor te chamou para unicamente buscar a presença dele. Não tem como você retroceder, não tem como você dizer que não quero, mas se renda, se lance aos pés do Senhor. E aqui esses discípulos, eles foram encerrados numa prisão por causa da inveja. Veja, a palavra aqui, né, deixou bem claro, por causa da inveja que estava sobre eles, por causa da unção que eles carregavam, que era a vinda do alto céu. E tem coisas que Deus te deu, que Deus te concedeu, tem coisa que Deus nos concede, que não cabe nem a nós, nem um homem questionar, porque não fomos nós que pedimos, mas Deus, ele deu, né? Vou dizer assim, antes mesmo de eu me tornar evangélica, aceitar Cristo como Senhor e Salvador unicamente na minha vida e abrir mão de qualquer outra coisa que possa dizer que nos leva à salvação, então eu entendo que a salvação só vem através de Jesus Cristo. E quando eu tive esse entendimento, mas bem antes disso, eu falava com Deus, eu buscava esse Deus. Eu desde pequenininha, quando eu achava assim, que eu estava sozinha, que eu precisava de algo, eu não tinha para quem pedir, né? Minha mãe guerreira, trabalhando para correr, sustentar os filhos, criar os filhos sozinhas. E eu não tinha ali para quem pedir, fora a minha mãe só trabalhando porque ela tinha que suprir. E eu tinha que... automaticamente eu olhava para o céu e pedia para Deus. E eu nem sei quem me ensinou isso, né? Eu sei que eu não tinha, eu falava olhando para o céu, eu pedia. Eu acreditava que tinha alguém, tinha um Deus que estava me ouvia, me olhar. E aquilo me alegrava, me dava uma alegria, uma certeza de que as coisas iam ficar bem. E com o passar do tempo, um dia eu precisei, né, de uma ajuda desse Deus. Quando minha mãe ficou muito doente uma época, com uma bronquite muito atacada.
E eu não dormia, porque eu passava a noite cuidando dela e eu tinha que acordar cedo para ir pra escola. E eu fiquei uns 3 meses que eu mal dormia, porque ela passava mal a noite toda e ela começava a né, ficar sufocada, as cobertas ficavam em cima dela, eu tinha que descobrir, sentar ela, dar água, né? E eu tinha que cuidar dela por um tempo. E teve um dia que eu já não estava aguentando, eu falei, Senhor, cura minha mãe. Deus, cuida da minha mãe. E o medo que eu tinha de perder a minha mãe, né? O medo de eu perder ela ali. Eu não queria perder minha mãe. E não era nem pelo fato de que eu me sentia tão cansada. Eu precisava descansar. Mas ali eu esqueci até de mim, me anulei, porque eu queria ver a cura da minha mãezinha. Eu tinha uns 13 anos. E então, eu uma certa noite dormi e sonhei, né? E sonhei que eu estava num lugar. Foi então quando eu comecei a perceber que no sonho o Senhor sempre derramava algo, Deus revelava algo, Deus me mostrava algo. Mas eu não tinha entendimento. Foi aquele sonho. E esse sonho é vivo. Ele tem cor, ele é nítido, ele parece que é atual, ele não some da minha mente. É um filme, como um filme que Deus me deu, que está impresso e eu não vou esquecer. Isso, eu tinha 13 anos, né? Agora eu já estou com 45 e eu ainda tenho esse sonho vivo na minha memória. Que é quando a gente estava num lugar escuro, numa casinha de sapê, na beira de um lago escuro. E de repente eu ali, minha mãe lá dentro daquela casa, passando mal, né? Ali muito doente. E uma luz em cima daquele lago abre o céu, que estava todo escuro, todo negro. Abre uma luz, né? Resplandece aquela luz ali. E aquela luz, de repente, saiu uma voz, que era a voz de Deus, e falava assim: coloque, e mandava um tapete. Vinha aquela água como uma onda do mar suja com um tapete e chegava bem perto de mim na beira daquele lago. E aquela voz, aquela luz, aquela voz que saía daquela luz falava assim: coloque ela aqui. Aí eu não colocava, daí falava de novo: filha, coloca ela. Não me chamava de filha, falava assim: coloca ela aqui. Eu não era filha ainda, né? Depois a gente vai ter entendimento. Coloca ela aqui. E eu falei: não, ela vai, se eu pôr ela aí, ela vai morrer. Aí, de novo, aquela voz falava: coloca ela aqui. E eu, pela segunda vez: não, se eu pôr ela aí, ela vai morrer. Aí, de novo, aquela voz falava: coloque ela aqui, pela terceira vez. Então, aí na terceira vez eu entrei, peguei ela no colo, minha mãezinha, e coloquei em cima daquele tapete. E aquela água puxou, como uma onda assim, puxou, e foi, e voltou com ela, mas agora a água já voltava clarinha e jogou assim ela ali para mim e acabou o sonho. Mas era a voz doce e suave do nosso Senhor. Era a voz linda de Deus, né? Então ali foi a minha primeira experiência, eu posso entender hoje, com Deus. E ela é nítida e ela é eficaz. Mas eu digo que às vezes por a gente não ter do lado pessoas com discernimento espirituais, pessoas que queiram o nosso bem, né? É mais fácil ter pessoas, infelizmente, como esses aqui, que diziam, até os sacerdotes, diziam servir a Deus, mas vendo a unção de Deus derramada sobre aqueles que ele escolheu, surtiu a inveja. E o que nós podemos ver? No mundo espiritual também tem essa inveja. E quanto mais no mundo material, quanto mais pessoas, né? Eles nunca vão olhar e ver se você é o escolhido, é o especial, que Deus se assim o quis. Não foi os discípulos que escolheram Cristo, mas Cristo escolheu eles. E então, eles pagaram preço por servir a Cristo. O que o Senhor está dizendo para o meu, para o teu coração? Aquele dia ali foi aquela experiência de cura que Deus deu num sonho, onde Deus se revelou a mim, onde eu ouvi a voz do Mestre. E ela é tão nítida e eficaz até hoje na minha mente. E minha mãezinha ficou curada. Eu não contei esse sonho para ela, há pouco tempo que eu contei, né? E esse sonho trouxe a cura para minha mãe. Ela falou que foi um chá que ela tomou, mas foi aquele sonho. Eu sei que ela tem hoje gripes alérgicas, tudo, mas a bronquite, do jeito que ela estava, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, porque quando Deus faz, ele faz por excelência. E ali foi derramada uma cura. O que eu posso dizer esses discípulos foram perseguidos porque carregavam uma unção vinda do alto céu.
Não fique tribulado, não fique desesperado. Se você tem sido perseguido e perseguido pela unção que Deus tem derramado sobre você, mas fecha os olhos para todos aqueles que estão olhando, te criticando, e busca na fonte que é o Senhor. Busque na presença do Senhor Jesus. Não importa se o homem crê ou não crê, o que importa é o que Deus confiou em você. Você ouviu o chamado, você tem a experiência com Deus. Então não importa o que o homem pensa, mas o que o Senhor pensa. Essa palavra hoje de manhã veio para testificar a minha vida e a tua vida. Deus ministrou essa palavra já ontem de uma forma a respeito falando, né, de que muitas das vezes profetas criticam, mas da mesma fonte em que eles foram gerados, da mesma fonte em que eles são tecidos, da mesma fonte em que eles são treinados, eles nem imaginam, mas você também está sendo forjado pelo mesmo Criador, pela mesma fonte, né? Não adianta querer contender. Quando você vai continuando a ler aqui, né, você vai entendendo que o que Deus quer dizer. Deus é Deus que testifica. Ele primeiro falou e agora ele me deu essa palavra logo cedo para testificar o que ele vem falando no nosso ser. Filha, estou com você, levanta. Sacuda a poeira. Não tenha medo. O que eu te falar, você fala. O que eu pedir para fazer, você faça. Seja confiante. Vai vir o inimigo sabe onde nos tocar para tentar nos paralisar. E ali eles encarceraram os discípulos. E continuando, mas de noite um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e tirando-os para fora disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, o que Deus fez? O homem tentou aprisionar, mas Deus mandou um anjo para libertar. Deus hoje te liberta de toda opressão e toda cadeia que o homem possa ter tentado te aprisionar. Todas as vezes que você tentou levantar, tomar posse da unção, da autoridade no nome de Jesus, talvez tenha vindo aí alguém com um saco preto, com uma lixeira, tentando sufocar o teu sonho, sufocar a tua esperança, tentando te paralisar, mas hoje Deus está dizendo que um anjo do Senhor, né, um anjo, né, do Senhor, isto é, o Senhor tem anjos que ele ministra sobre as nossas vidas, anjos que estão à disposição do Senhor para vir ministrar sobre nós. E ali, esse anjo foi e abriu as portas da prisão. Hoje Deus quer abrir as portas que te aprisionam no mundo espiritual. Hoje Deus quer, e no nome de Jesus, porque Deus, ele está testificando essa palavra daquilo que ele já falou comigo antes, aquilo que ele já falou comigo, e ele está testificando, falando agora através da palavra dele. O Senhor está dizendo, hoje eu mando um anjo para abrir a porta dessa prisão, essa porta dessa prisão espiritual onde você se encontra, seja ela lançada sobre a tua vida a inveja, seja ela você tendo se encerrado dentro dela por ter dado brecha, por alguma forma, o Senhor hoje, ele abre essa porta, porque você tem buscado nos pés do Senhor, você tem buscado a misericórdia do Pai, você tem buscado a presença do Senhor. E o Senhor, ele diz que não importa se é no templo ou no monte, como ele disse para aquela mulher que estava indo no poço buscar água, não importa se é no templo ou é no monte, vai ter um dia que ele disse que o que importa era aqueles que o adorassem em espírito e em verdade. Não importa onde você se encontra nesse momento, se você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, é Ele que vem e te tira dessa prisão. Essa prisão espiritual. Se essa prisão é por uma falta de perdão que você precisa liberar, hoje o Senhor está dizendo, eu estou enviando meu anjo aí, meu Espírito Santo, para te ajudar a liberar todo o perdão que é necessário liberar, para que você saia dessa prisão espiritual. Toma posse no nome de Jesus de tudo aquilo, toda a unção, tudo que ele derramou sobre a tua vida. Não permita o homem falar até onde você pode ir por experiência que ele acha que ele tem um controle. O homem não tem controle de nada. Eu declaro no nome de Jesus que assim como na minha vida eu vou viver o sobrenatural do Senhor, eu vou deixar o Espírito Santo de Deus conduzir. Você vai permitir essa unção, né, esse propósito do Senhor se cumprir na tua vida. Ninguém pode nos parar se não for a nós mesmos.
Se nós rejeitarmos aquilo que Deus disser, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está decretando sobre a nossa vida. No nome de Jesus, o Senhor está dizendo hoje fortemente: não permita a inveja espiritual, aquilo que fizeram com você, deixar você nesse fundo do poço onde você se encontra, deixar você nesse quarto escuro, deixar você como estivesse com um saco preto, sufocando tudo que o Senhor deu para você até o dia de hoje. Ele hoje envia um anjo, ele dá um basta. Aquilo que o homem pensa, o Senhor vai mostrar o contrário no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ele diz: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo, né? E dizei ao povo todas as palavras desta vida, isto é, fala sobre o evangelho de Jesus Cristo, fala sobre o amor de Jesus Cristo, toma posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor tem palavra de bênção e não de maldição. Ele tem palavra de cura e não de morte. Ele tem palavra de prosperidade e não de falência. Aleluia. E no verso 21 diz: e ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Aleluia. Então, né, os sumos sacerdotes ali e os que estavam com eles convocaram todos para irem, né, até o cárcere. Mas tendo lá ido, os servidores não acharam na prisão e voltando-lhe anunciaram e dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam lá diante da porta, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Veja, aqueles sumos sacerdotes foram até o cárcere no outro dia, para ver, né, achar ali os discípulos, e chegando lá, eles não encontraram, tiveram uma surpresa. O que o inimigo da tua e da minha alma, ele pode até vir procurar, achar que nós vamos estar encarcerado, aprisionado, né? Pode pensar: nossa, nós fizemos aquela obra, nós consagramos algo ao demônio, agora nós vamos destruir essa família, essa casa, esse lar. E eles vão estar achando ali, estão aprisionados. Por um momento pode ser que eles pensaram que levaram vantagem, mas o Senhor enviou os anjos dele, aquele que aniquila o mal, que quebra o laço, que quebra as lanças, que queima os carros, né? Ele é o Jeová Jireh, o general de guerra, o grande eu sou. É ele que entra na peleja, é ele quem cura, quem liberta. É ele que está nesse dia te dizendo que toda arma preparada pelo inimigo não prosperará. Porque você tem um dono, você é selado pelo Senhor, o grande eu sou. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Você foi escolhida do Senhor. Você foi escolhido do Senhor, né? E então nessa peleja não tereis que pelejar, mas o Senhor é quem vai pelejar por nós, né? Então eles ali levaram um susto. É o que o inimigo nosso vai levar um susto. Ele vai pensar assim: estou matando, estou destruindo, estou desfazendo, vai acabar esse relacionamento, vai acabar esse casamento, vai destruir, ela vai ficar no fundo do poço, talvez vai ficar com depressão, não vai chegar a lugar nenhum, o ministério não vai sobressair. Mas o que o Senhor está dizendo: o inimigo vai ficar envergonhado. O inimigo vai ficar envergonhado. E como o Senhor disse ontem para mim, ministrando no meu coração, na minha mente, falando comigo, né? Aqueles que têm se levantado mal sabem que na fonte em que eles também, e olha, o Senhor está falando a respeito, estava falando a respeito na minha mente de pessoas que têm a mesma fé, mas muitas das vezes estão ali te desejando mal. Porque a inveja está sobre eles, estão sobre o domínio de inveja. E uma inveja sobre a unção que Deus derramou sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo: mal sabe que o oleiro que os formou, da forja em que eles foram feitos, é a mesma forja, a mesma fonte de que você, minha filha e meu filho, eu tenho forjado. Fui eu que escolhi. Quem é o homem para contender com a vontade do Pai? Foi o que o Senhor disse: mal sabem que do mesmo lugar onde foram forjados, eu é que tenho te forjado. Aleluia! Foi bem assim que Deus falou, e a palavra do Senhor vem para testificar. No verso 24 diz assim:
Então o inimigo vai te procurar dentro de uma prisão. Vai te procurar dentro do lamaçal do pecado. O inimigo vai te procurar na depressão. Mas eles não vão te encontrar lá dentro. Porque o anjo do Senhor, ele não permite. Hoje o Senhor está dizendo que as portas dessa prisão espiritual está sendo aberta pelo poder do nosso Senhor. Ele está enviando os anjos dele. Se você crê, diz amém. Se você crê que o Senhor está no controle da tua vida, da tua casa, você diz, eu creio que Deus está ministrando sobre os anjos dele para libertar a minha casa. Você escreve aí, o Senhor está libertando a minha casa, a minha vida. Aleluia! E no verso 24 diz, então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O inimigo vai ficar perplexo, eles não vão saber o que está acontecendo. Nossa, eu paguei caro por aquela obra de macumbaria, feitiçaria, para destruir, para derrotar. Nossa, eu ofereci alimento consagrado. Está repreendido no nome de Jesus, porque o Senhor está dizendo na palavra dele que ele já enviou os anjos deles para te libertar de todo o cativeiro. Eles vão dizer, nossa, mas eu desejei, orei contrário. Por que que agora está crescendo, está sendo, né, próspero? Por que que está crescendo? Né? Por que que continua fazendo a obra se eu lancei a palavra? A seta maligna logo pela manhã para destruir a mente dela. Por que que ainda está em pé se eu tenho lançado palavra, né? De baixo escalão, de baixa frequência para destruir. Por que que ainda está de pé, ainda está feliz, está dando risada? Se eu tenho falado palavras para magoar, se eu tenho ofendido, porque o Deus de Israel, o Deus poderoso, grande eu sou, Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz por nós para dar isso, para nos dar salvação, para nos dar libertação. E ele está dizendo hoje que aqueles que são servos dele, ele não permite ficar aprisionado. Pode ter ficado por um tempo, mas logo naquela noite, naquela mesma noite, o Senhor os libertou daquela prisão. O Senhor hoje, ele quer te libertar dessa prisão. Pode por um momento você ter ficado ali sem esperança. Por um momento você ter ficado sentindo que está sozinho. Por um momento pensar que não tem saída. Mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo, né? Então, e chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo ensinando ao povo. Li até o verso 25. Veja, o Senhor vai te libertar para você ensinar a outras pessoas. O Senhor vai te libertar dessa prisão em que você se encontra, para você ser bênção na vida de outras pessoas. O Senhor vai te libertar de toda opressão. Talvez você não entenda, você fala assim, mas eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho consagrado a minha casa, mas o Senhor está dizendo, vocês têm consagrado talvez de forma errada. Talvez você não tenha usado o nome de Jesus com autoridade. Talvez você tenha colocado algo a mais que não é aquilo que Deus ensina na palavra dele. A palavra do Senhor diz que a verdade, o caminho e a vida é Jesus Cristo. Não tem outro meio de chegar ao Pai se não for através de Jesus. Não é através de Pedro, João, Ricardo. Não é através dos apóstolos, né? Não é através de alguém que tenha feito, mas é através daquilo que Jesus fez por você na cruz. Não é através de um copo d'água, não é através de nada, mas é através do poder que existe no nome de Jesus Cristo. E esse nome tem poder, que você possa entender que no nome de Jesus tem poder. Peça ao Pai e você vai ver a glória de Deus. Você vai ver toda essa opressão, essa depressão, esse mal-estar, essa tristeza dentro de você desaparecer. Quando você se render à vontade do Pai poderoso e santo. A palavra de Deus é pura e eficaz, é a palavra de Deus, é boca de Deus na face da terra. Ela tem poder. O que está na palavra de Deus, ela edifica, ela transforma e ela cura. O Senhor só está te chamando para viver o que a palavra dele diz. O que a palavra dele a prova, amém? Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esses apóstolos, Pedro e os apóstolos, eles iam no nome de Jesus. A glória do Pai e não do homem. Não tem outro meio que não seja Jesus Cristo. E eles continuaram ali a orar, né? Eles continuaram ali a falar.
E ali aqueles capitães ali trouxeram eles de novo, né? Mas sem violência, porque eles tinham medo. Pode ser que vão até agora tentar te pegar, mas com respeito, vão ter que reconhecer que vocês são bênção do Senhor. Podem até tentar de novo ir contra a vida de vocês, mas agora eles vão entender. Olha, nós temos que tomar cuidado que esses aí são privilegiados de alguma forma, o povo tem respeito por eles, porque a unção de Deus nos traz respeito e sabedoria, nos traz ali, né, primeiro servimos a Deus e ele depois nos dá reconhecimento e honra diante dos homens. Então, quando aqueles homens estavam buscando e fazer a vontade de Deus, eles receberam ali honra de outras pessoas. E então, aqueles sacerdotes foram buscar eles e trazendo, ficaram com medo. Aleluia! Então, eles aí começaram a dizer, mas nós não falamos para vocês não falarem mais do nome desse Jesus? Nós não falamos para vocês não falar mais, não pregar mais no nome desse homem? E então ali eles responderam do Pedro, né? E os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então no verso 29 diz, né? Quando eles ali falaram que não era para ensinar mais a doutrina de Jesus Cristo, e porém respondendo Pedro e os apóstolos, então disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa você obedecer a Deus do que aos homens. O que o Senhor está dizendo? Vocês têm um conhecimento do que é a verdade. Deus já te enviou pessoas, anjos. O Senhor já enviou discípulos dele para falar do amor. Deus já mostrou na palavra para você o que é certo e o que é errado. Mas é necessário você tomar uma posição diante de Deus. E você enfrentar os homens por amor de Cristo. Ali é mais vale você obedecer a Deus do que aos homens. E você vai ver toda essa angústia, essa depressão, esse mal que está sobre você. Porque você já tem um entendimento do que é a verdade. E você tem procurado agradar homens. E você não tem feito a vontade do Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, e daí eles falaram, né, que Deus ali morreu no madeiro, né, e ele está com Deus Pai. Jesus, eles continuam a falar do amor de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então ali, aqueles homens ouvindo tudo aquilo ficaram enfurecidos e queriam matá-los. O que nós aprendemos? Né? O inimigo da nossa alma, quando ele vê você continuar a falar, eles vai tentar te lançar numa prisão, vai ver que não funciona. E eles vão tentar te matar, eles vão tentar te destruir, né? O inimigo da nossa alma, ele todos os dias quer isso para nossa vida. Mas não pode tocar naquele que é de Deus. Então, aqueles sacerdotes só larga a mão, né? Deles. Porque se forem de Deus, para que nós não venhamos ser achados contendendo com o próprio Deus. E eles eram de Deus. O que o Senhor está dizendo? Você é de Deus. Você é filha amada do Senhor. Tenha certeza. Eu vou provar que da mesma forma que foram forjados pelo meu espírito, você, meu filho e minha filha, são forjados pelo meu espírito. Da mesma forma que eles têm que ser lapidados todos os dias, eu tenho te lapidado. Mas entenda uma coisa. Faça a vontade de Deus e não a dos homens. Faça a vontade de Deus e não a dos homens. Amém? Você não vai ferir a ninguém. Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os apóstolos, os discípulos, eles iam no nome de Jesus Cristo, não no nome de outra coisa, né? Qualquer, era no nome de Jesus Cristo. Então ali, então eles concordaram quando falaram assim, ó, para que vocês não venham ser achados contendendo contra Deus. Então eles concordaram. Então quem estava contra Pedro e os apóstolos? Eram os sacerdotes que se diziam servir a Deus, né? Mas era ali, por trás deles tinha uma opressão maligna, que não queria aceitar a luz que era Jesus. Não queria aceitar a luz que era Jesus, que é Jesus, né? Não era, é Jesus. Então eles retiraram-se da presença do conselho, ali os apóstolos, e ficaram alegres por ter sido aprisionados no nome de Jesus, por sofrerem por amor de Cristo. O que o Senhor está dizendo? Glorifique a Deus no meio da angústia, no meio das palavras torpes, das palavras contrárias, de tudo aquilo que possam te dizer, mas se é no nome de Jesus, se é por amor de Cristo, glorifique o nome do Senhor, que é Ele quem vai te exaltar no tempo certo.
E ele vai te libertar dessa prisão. Ele vai te libertar. Ele tem os meios dele de te libertar. E todos os dias no templo e nas casas não cessaram de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Veja, eles foram aprisionados porque falavam e pregavam o amor de Cristo, porque carregavam a unção de Jesus. Mas aquilo a prisão não foi o limite para matá-los, para destruí-los, porque Deus enviou um anjo. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele envia um anjo para nós. Ele envia força. Quando nós choramos aos pés do Senhor, Ele nos socorre, Ele nos ajuda. E Ele pega aquilo que era vergonha e faz tornar ali honra. O Senhor, Ele vai te honrar. Continue fazendo a vontade do Senhor. E aqueles homens eram perseguidos, mas nem por isso deixaram de falar do amor de Cristo. Todos os dias, nas casas e no templo, eles não deixaram de falar do amor de Cristo. Que nós venhamos todos os dias fazer a vontade do Senhor Jesus. Que o Senhor está dizendo hoje, não tenha medo das invejas. E elas muitas das vezes têm a inveja espiritual. Nós, quando vamos para o Senhor, nós nem imaginamos que existe esse tipo de inveja. Mas está aqui na palavra, que aqueles sacerdotes tiveram inveja dos discípulos. Porque eles carregavam uma unção tamanha, né? E eles por um tempo se encontraram dentro de uma prisão. Mas entenda que o que você carrega é tão grande, é tão poderoso, porque é no nome de Jesus. E não tem o inferno, nada que possa vir e te parar. Creia, Deus, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar uma saída, Ele vai te tirar desse fundo de poço, Ele vai te usar, Ele vai mostrar com aqueles que te contendam com você, está contendendo com Deus. Amém? Aqueles que estão contendendo com você, está contendendo com Deus. Não dê ouvido para aquele que fala coisas da indireta, aqueles que tentam te ofender, aqueles que tentam te diminuir. Coloque sobre a cabeça deles uma brasa viva. Como? Derramando o amor e a graça do Senhor Jesus. Abençoando-os em todas as áreas da vida deles. E você vai ver que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo o entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.